Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas mais uma vez a este canal, que tem como intuito expandir as nossas consciências e nos levar para um nível mais elevado de conhecimento, para que posteriormente possamos cada dia mais deixar a ignorância de lado, né? Obrigado por vocês estarem assistindo os vídeos, obrigado por vocês se inscreverem no canal, os novos inscritos. Obrigado por você estar sempre aqui, pelos vídeos ter aumentado o número de visualizações, né, ou de visualização. Muito obrigado mesmo, vocês são todos bem-vindos e todas bem-vindas. Somos uma família que vamos evoluir junto para regressarmos para a nossa pátria no momento certo, no momento de cada um, regressaremos para a nossa pátria. Hoje eu quero falar com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, sobre ignorância versus conhecimento. A ignorância que eu vou me referir aqui não tem nada a ver com violência, né? Um estado do ser humano, um estado violento do ser humano, agressão. Não tem nada a ver, não é nada disso, até mesmo porque a ignorância é um estado. Se você for lá no dicionário, você vai entender que a ignorância é um estado de quem não tem conhecimento, né? Não tem conhecimento cultural, por falta de estudo, por falta de prática, ou por falta de experiência mesmo com a vida, né? Não tem nada a ver com violência, tá? Que fique bem claro aqui. É dessa ignorância que eu quero falar, né? E quero falar muito mais do conhecimento do que da ignorância, logicamente. Mas para chegarmos ao conhecimento, primeiramente precisamos deixar para trás a ignorância. Eu acho que as maiores batalhas aqui na Terra, entre seres humanos, né, um para com o outro, ou as nossas próprias batalhas, nossas guerras internas, a nossa batalha é muito mais o conhecimento contra a ignorância do que o bem contra o mal. Não acredito, aliás, eu acredito pouquíssimo no mal. Eu acredito muito mais que muitas das práticas que os nossos irmãos, que a gente mesmo, os nossos irmãos cometem, é falta de conhecimento, né, é ignorância. Como o próprio Mestre Jesus, né, quando foi pregado naquela cruz, ele disse que pediu para Deus que o Pai, né, que o perdoasse, né, perdoassem aquelas pessoas, porque elas eram muito mais ignorantes do que maldosas. Porque se elas tivessem o conhecimento do mal que elas estavam praticando, da maldade que elas estavam praticando, elas não fariam, porque quando nós nos tornamos um pouco mais conhecedor da vida, nós sabemos que tudo é ação e reação, causa e efeito, plantação versus colheita. Então eu acho que se eu adquiro um conhecimento da vida, mas continuo persistindo nos erros que eu vinha cometendo até a chegada desse conhecimento, é falta de amor próprio. Porque todo mal que eu te faço, eu estou fazendo para mim mesmo. Todo bem que eu te faço, eu estou fazendo para mim mesmo. E a vida sempre nos retribui, nos devolve na justa medida. Então nossas batalhas não é contra o bem e o mal, e sim contra a ignorância e o conhecimento. O ignorante, é difícil a gente lidar com o ignorante que não deseja adquirir conhecimento. Ele é como a água lamacenta, né? Tem uma frase de Lao Tse, né? Lao Tse ou Lao Tse, como queira, né? Ele disse assim que deixe quieta a água lamacenta, que ela por si só
se torna cristalina. Ou seja, quanto mais você mexe na água lamacenta, mais lamacenta ela fica. A gente precisa deixá-la quieta para que a lama baixe e separe, né, a sujeira do que é limpo do sujo, o limpo do sujo, né? Então, assim, é bastante complicado quando a gente quer falar para quem não quer entender. Eu me predisponho sempre aqui a falar com vocês, porque eu sei que se vocês, assim como eu estou aqui, é porque eu desejo adquirir mais conhecimentos, para me distanciar cada dia mais da ignorância que me leva a praticar a maldade. Porque uma vez que eu me torno sábio daquele assunto específico, não pratico mais. Se ele vai me fazer mal, se ele vai fazer mal para o meu irmão, não pratico mais. Então as nossas guerras, as nossas batalhas devem ser contra a ignorância. Nós precisamos urgentemente deixar para trás a ignorância, porque ela não nos leva a lugar nenhum de bom proveito. Ela nos leva para lugar que vai nos trazer dor, ranger de dentes, vai nos trazer consequências terríveis de tudo aquilo que não desejamos colher, mas se plantamos no momento da nossa ignorância, para o universo, para Deus, para as forças maiores, não importa. O que importa é a intenção. Se eu tive a intenção de fazer aquilo, certamente terei que colher os frutos das sementes que plantei. Então, eu tenho certeza que há muitas batalhas entre muitas guerras, muitas discórdias, muitos ataques entre religiões, né? Um dizer, defender que a sua é certa, outro defender que a dele é certa. E se a gente pegar numa história aí, as histórias do passado sobre religião e vamos trazendo até os dias de hoje, mudou pouca coisa no quesito religião. Deus é um só para todas as religiões que nele acreditam, que nele crê. Mas se eu creio em Deus e o meu irmão não crê, o fato de eu crer não me dá o direito de atacá-lo. Eu acho que tá vindo dias, já está acontecendo bastante perseguição, né? Já tem muito tempo, mas hoje, por causa da chegada da tecnologia, né, da internet, que acontece algo aqui, alguém joga na rede e imediatamente espalha pelo mundo todo, pelo Brasil todo, pelo mundo todo. Estava assistindo outro dia, tem uma favela no Rio de Janeiro, que é dominada por uma facção para o repasse de drogas. E nessa favela, os traficantes se dizem servos do Deus de Israel. Olha que incongruência. Se dizem servos do Deus de Israel. Não permite, mas é proibido os católicos fazer suas procissões, os umbandistas fazerem os seus rituais, os candomblecistas tocarem os seus tambores, fazer as suas oferendas nas esquinas, para as entidades, para os orixás que eles acreditam. Expressamente proibido. E tem muitos cristãos, pastores, dizendo glória a Deus, Deus seja louvado por isso. Caramba, não aprendemos nada, né? Fomos tão perseguidos por Roma, né? E agora nos tornamos perseguidores só porque achamos aquela doutrina, aquela prática não
condiz com aquilo que acreditamos, vamos atacar. Ainda vamos dizer glória a Deus, Deus seja louvado. Foi isso que Jesus ensinou quando estava pregado naquela cruz do Calvário. Quando estava no caminho da cruz do Calvário, foi isso? Ou antes dessa passagem dele, na cruz do Calvário, quando estava com os discípulos, quando enfrentou os doutores da lei, os fariseus, os hipócritas, aqueles que Jesus disse que comia uma mosca e arrotava um leão. Bastante difícil, né? É bastante complicado, melhor dizendo. É complicado pensar assim, né? E agir assim, né? Não aprendemos nada com a nossa, quando fomos perseguidos. E agora passamos a perseguir. É esse? O ensinamento de Jesus é esse? Foi para isso que Jesus, o Verbo se fez carne, aquele Espírito gigantesco, se comprimiu num corpo humano, encarnou, ensinou, foi morto por ignorância, e hoje essa mesma ignorância faz com que nós oprimimos os nossos irmãos por não concordarmos com a sua crença. É difícil. Então, a minha certeza é que a guerra não é contra o bem e o mal, é contra a ignorância e o conhecimento. É contra a não sabedoria com a sabedoria. É bastante difícil, né? Mesmo sabendo que passamos por tantas perseguições e hoje passamos a perseguir. Isso é o quê? Uma retaliação pelas perseguições do passado? Você acha que o seu irmão, que meu irmão, eu tenho aqui nesse canal, no nosso canal aqui tem candomblecista, umbandista, tem pessoas do Santo Daime, tem evangélicos, tem católicos, tem budista, tem de tudo, porque somos todos irmãos e cremos no mesmo Deus, no mesmo Jesus. Somos todos filhos da luz. Aqui tem tudo, eu tenho amigos em todas as religiões, pessoas que me respeitam pela minha maneira de crer e pessoas que eu respeito por suas maneiras de crer. O fato de eu não concordar com a maneira que você crê, se de repente você crê diferente de mim, não me dá o direito de te atacar. Seja a minha vida exemplo para que se você estiver fora do caminho, você tome a minha vida como exemplo para você seguir também. Se a minha vida é um exemplo para você, se sua vida é um exemplo para mim, eu tomo a tua vida também como exemplo para eu seguir. Deixamos a ignorância de lado, meus irmãos. Desculpe o desabafo, mas eu achei aquilo o cúmulo. E achei o cúmulo não somente pelas práticas, mas por colocar e expressar esse nome sagrado. Esses nomes sagrados, Deus, Jesus, é a espiritualidade toda. Dizem que estão fazendo isso para defender o nome de Deus e o nome de Jesus. Nessas práticas Deus se encontra? Como que vemos Deus? Como que vemos Jesus? Sabe quando eu vejo Jesus, meu irmão e minha irmã? Meu amigo e minha amiga, sabe como eu vejo? Eu vejo quando alguém, mesmo sem conhecer, sacia a fome de quem tem fome. Que mesmo sem conhecer, vê alguém acidentado, socorre. Vê alguém com sede, alimenta. Isso aí é Deus. Esse é Deus encarnado para mim. Quando alguém se sensibiliza, ainda que seja por um animalzinho de estimação, seu coração é tomado de amor pelaquela vida, e ele vai e faz. Isso para mim é Deus, é a materialização de Deus. São as manifestações de Deus. E em tantas outras eu vejo Deus numa flor que se abre. Eu vejo Deus numa planta saudável. Eu vejo Deus no vento, eu vejo Deus no ar que eu respiro. Eu vejo Deus no meu trabalho. Eu vejo Deus
na compreensão de um irmão para com outro irmão, mesmo sendo de filosofias, né, ou de ideais tão distantes um do outro, mas se respeitam, se compreendem, mesmo que um não se aproxime da filosofia do outro, mas se respeitam. Dessas que eu citei a vocês aqui, tem muitas práticas que eu não concordo, mas eu amo todos os meus irmãos que fazem essas práticas, e eles me respeitam por respeitá-los. Como tem muitas coisas também que eles praticam que eu concordo plenamente, que eu vejo a mão de Deus trabalhando na vida de cada um de nós, de cada um deles. Aonde o bem-estar Deus está, aonde a sabedoria e o conhecimento chega, Deus chega. Aonde a ignorância está, a maldade está. Se o mal existe, ali está. Não tem para onde fugir. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nossa batalha não é contra o bem e o mal, não. É contra a ignorância e a falta de conhecimento. E o conhecimento, né? A ignorância e o conhecimento. E o não conhecimento. Então, vamos nos empenhar ao máximo para buscar conhecimentos, seja através do livro sagrado, a Bíblia, seja através de livros, seja através de grandes intelectuais que estão aí para nos auxiliar, para nos instruir, para nos trazer uma boa palavra, para nos despertar com conhecimento. Eu assim entendo, eu assim vejo. Quanto mais conhecimento, mas sempre tendo a certeza e a responsabilidade de quanto mais conhecimento adquirimos, mais responsáveis nos tornamos por aqueles conhecimentos que adquirimos e pela vida. Então vos convido a não continuarmos prostrados diante daquilo que já conhecemos e achamos que é o suficiente, né? Conta no livro O Labirinto da Solidão, de Otávio Paz. Ele diz que quando os portugueses chegaram, que os povos indígenas viram eles, só conseguiram enxergar os portugueses, né? Mas atrás, além dos portugueses, estavam todas as caravelas, todo ali o arsenal que os portugueses precisavam, porque a capacidade cognitiva dos indígenas naquele instante só os permitia ver os portugueses. Mas eles não conseguiam ver o cenário completo, além do que estava atrás, né? Ou o que estava atrás deles, dos portugueses. Porque a sua capacidade cognitiva era limitada. O seu conhecimento não era tão amplo. Ele só pegava recortes da vida, como muitas pessoas fazem. Pega recortes da vida e acha que ali a vida é completa. Somos infinitos na nossa capacidade de absorver conhecimento, na nossa capacidade, na nossa visão, na nossa cosmovisão, da nossa capacidade intelectual de adquirirmos conhecimento. Façamos isso, nos esforcemos. Não vamos regressar para a nossa pátria com o nosso cérebro zeradinho, com um automóvel zerado. Vamos fazer bom uso. Conhecimento não ocupa espaço nem em mim, nem em você. O conhecimento que a gente busca abre portas, abre caminhos. A ignorância fecha portas. O conhecimento abre portas. A ignorância gera guerra. O conhecimento gera paz. A ignorância gera desavenças. O conhecimento gera harmonia. Então nos empenhamos, nos esforçamos, irmãos, em nos conhecer, primeiramente para cessar essas guerras internas, porque uma vez que essas guerras internas cessem aqui, a mudança começa de dentro para fora. Aí a nossa visão, a nossa cosmovisão se torna muito mais ampla, não se torna limitada. Não vamos pegar recortes daqui e acolá e achar que isso é o que precisamos. Ampliamos os nossos horizontes para que enxergamos a vida de uma maneira muito mais privilegiada. A vida se torna mais leve.
As pessoas perguntam para mim por que eu transmito tanta leveza. A leveza que eu adquiri saiu de dentro de mim. Tirei todos não, mas a maior parte dos entulhos daquilo que me distanciava de mim mesmo. E com a minha aproximação comigo mesmo, meu autoconhecimento, com o meu amor próprio, com a busca pela harmonia comigo mesmo, com a busca por ter paz quando estou eu, me levou a essa leveza que as pessoas dizem que eu tenho, vivem me elogiando, mas cada elogio desse que eu recebo aumenta a minha responsabilidade. Então, gente, quero encerrar por aqui, agradecer vocês. A conversa foi um pouco complexa, mas eu vos convido e eu me convido também a assistir 2, 3 vezes se necessário for, ou se de primeira você entendeu, tá tudo certo. Se você levar 10 vezes para entender, tá tudo certo. O que importa é entender. O que importa é agregar valor em nossas vidas. Vocês podem ter certeza que essas minhas falas, essas palavras que eu aqui vou replicando a vocês, vem de uma fonte muito mais evoluída que eu. E eu estou aqui para aprender juntamente com vocês. Então, beijão no coração de vocês, mulheres lindas e maravilhosas. Beijo no coração, flores, que tudo enfeita. Beijão no coração dos meus irmãos. Fiquem todos e todas com Deus. Bora tocar a vida com amor, com alegria. Bora viver cada dia mais com entusiasmo. Acordarmos todos os dias e dar um bom dia para a vida. E abrir as portas do universo para que a nossa vida flua cada dia mais levemente e tranquilamente. Beijão, fiquem todos e todas com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Beijão, tchau, tchau.